Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Eu vou utilizar o Bola VIP para falar sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia. Diretor do Flamengo encontra empresário de Thiago Almada na Argentina para tentar fechar contratação. Então vamos aí analisar. Eu acho que o Flamengo tem que estar um ponto final. Acho que o Flamengo não pode ficar revendo o jogador. Acho que tem outros jogadores com talentos que poderiam estar sendo olhados, sendo buscado. Então o Flamengo fica fechado, querendo forçar o cara a vir e o cara fica aí numa indecisão se vem ou não vem. Acho que quem tem poder é o Flamengo. Eu volto a citar o caso do Paquetá. Paquetá quis vir para o Flamengo, por isso que o Flamengo tem que focar em jogador que quer vir para o Flamengo, para não ficar nesse jogo. Quero ir pro River, quero ir pro Flamengo, quero ir pro River, quero ir pro Flamengo. Então o jogador tem que ter certeza do que quer. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo consegue bancar o salário. Então tem que parar com essa brincadeira do jogador que não toma decisão. Acho que o cara tem que ser convicto no que quer para que o Flamengo acelere essa contratação. Então vamos esperar, só resta esperar para ver o que vai acontecer nesse assunto de Thiago Almada. Já vi outros jogadores que quiseram vir para o Flamengo. O Flamengo correu, buscou, não quis vir, acabou indo para outros times rivais. Então eu creio que o Flamengo tem que ter um pouquinho mais de poder sobre o atleta. No quesito, eu vou contratar, quer vir? Quer? Não quer? Perdão, vou atrás de outro, vou buscar outro, que hoje o Flamengo está num patamar muito alto e não pode ficar revém de um jogador que está em dúvida, com dúvida. Essa é a minha opinião, essa é a minha análise. Mas é um grande jogador, se vir vai ser um bom reforço. Porém, eu acho que o Flamengo tem que ter mais poder de decisão. E se quer vir, tem que balançar o jogador. Se quer vir, vem. Se não quer, um atrás do outro, porque fecha a janela. O Flamengo forçou tudo em um jogador e não viu outras opções no mercado. Pegar um exemplo do Claudinho, o Flamengo foi lá várias vezes no Zenit tentar contratar, saiu, no Flamengo não contratou, foi para apelar jogar futebol. Então, o Flamengo tem que ter essa decisão. Já veio vários nomes aqui. Tinha um Maico, que está na Abe, que o Flamengo estava atrás, é um meia ali também, de muita qualidade. Claudinho mesmo, que eu acabei de falar, brasileiro, que quase fechou com o Flamengo. Então, opções tem, o Flamengo não pode se prender a um jogador. Claro que existem jogadores que eu citei com idade mais velha, o Flamengo é um jogador com idade mais nova, mas se olhar, buscar, com certeza encontrar um jogador com idade mais novo. Flamengo mesmo que vendeu o Matheus Gonçalves, campeão da Champions da Ásia. Então você vê que o Flamengo tinha um talento, vendeu, ele conseguiu seu sucesso lá fora do Flamengo. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado ao trazer jogadores e vamos confiar. Acho que agora é confiar e ver quem realmente vai vir para essa reta final de brasileiro. Vamos para mais notícia. Flamengo corre contra o tempo para fechar reforço e define lista da Libertadores. É esse quesito que eu estou falando. O Flamengo tem um tempo para ter reforço, tem tempo para colocar na Libertadores. Então, o Flamengo tem que ter poder. Chegar, quer jogador, vem. Não quer, não sei o que, vai atrás de outro e tenta trazer. Se é uma prioridade do Flamengo, o Flamengo tem que ter, com certeza tem uns 10 nomes ali. E o Flamengo tem que ver o Leonardo Jardim, quais os jogadores que ele tem interesse de trazer. Mas não descarto, o Flamengo ainda tem tempo, de repente está nesse aguardo para trazê-lo. Vamos para outra notícia sobre o Flamengo. Flamengo recusa a devolução de Vina e River Plate afasta lateral do elenco principal. Não sei o que aconteceu com Vina. Realmente não consigo entender. Ele tem futebol, vou colocar tinha porque
na Copa América ali, até a Copa América, ele tava voando, tava jogando demais, tava fazendo grandes jogadas, sendo um grande lateral, tanto no Flamengo como na seleção uruguaia. Foi para a Copa do Mundo, jogou a primeira partida, depois saiu e não entrou mais. Então alguma coisa aconteceu com o Vina que ele se perdeu. Então, sei lá, tem que ver, tem que estudar para realmente saber o que está acontecendo com esse jogador Vina, que para mim é um belo lateral e não sei o que aconteceu. Eu lembro também muito do Alex Silva, zagueiro, Alex Piolito, que falava, que também veio para o Flamengo, um jogador de seleção brasileira, grandes clubes, também se perdeu. Foi pro Flamengo e não foi o mesmo, acabou jogando em time pequeno. Eu não sei o que aconteceu, mas só esses jogadores que tem que procurar saber, ele próprio saber o que está acontecendo com ele, que talento ele tem. Vamos para mais notícia. Apel afineta Flamengo e esquenta polêmica memória curta. O treinador português voltou a relembrar o lance polêmico da final da Libertadores. Primeiro teve o lance polêmico do jogador do Palmeiras no Flamengo. O juiz passou, porque é para ser expulso do Veiga, e isso ele não lembra. Mas o lance do Flamengo ele lembra. Quando é favor pro time dele, ele lembra de tudo. Quando é contra, ele nem sequer passa no pensamento dele. Então, é briga de partidores. A gente viveu muito com ele com o Miranda, essas brigas. E agora o Palmeiras, bota vez, acaba sendo o maior rival da gente. Porque é o único que pode acompanhar economicamente o Flamengo, porque tem a Leila que consegue recurso e por isso que está nessa batalha. Mas bola para frente, deixar eles falando e o Flamengo brigando pelo seu direito. Se eles falam de lá, a gente fala daqui. Se comparar esse ano os lances polêmicos do Flamengo e os lances polêmicos do Palmeiras, pode ver que o Palmeiras foi muito mais favorecido que o Flamengo. Vamos para outro que tem a ver com isso, mas é bom reforçar. Leila rebate Flamengo após nota. O presidente do Palmeiras questionou o posicionamento do Flamengo e lembrou decisões polêmicas e classificou a nota do clube. Aquele bate-pouco, né? Quem viveu o ano com ele, com o Miranda e o Flamengo, é uma falação de um lado e do outro, uma briga de partidores. E como o Palmeiras e o Vasco são parceiros, agora é a vez do Palmeiras ficar retrucando o Flamengo. O Flamengo tem que fazer seu trabalho, questionar, tá certinho, tem que questionar a CPF, esses arbitragem. Para mim, o único grande problema disso é o critério da arbitragem. Acho que cada vez mais tem que ser árbitros profissionais, árbitros que tenham formação na CPF, não curso como faz o curso, passa lá, faz a teste físico, não sei o que, formado mesmo, tipo uma faculdade, o cara ficar 4 anos estudando para que eles tenham como pode ser a mesma escolha de jogada. Não pode ser um lance, um juiz dá cartão amarelo e outro lance está expulsão. Um lance parecidos, decisões diferentes. Acho que o juiz cada vez mais tem que ter a mesma decisão, tem que ter as mesmas escolhas. Acho que esse é o ponto fundamental, que é essas cobranças no Campeonato Brasileiro. Os juízes de um para outro têm visões diferentes. Então isso aí atrapalha muito. Se eles tiverem a mesma coerência, que é a palavra, ter as mesmas escolhas,
você começa a entender que, não, ele marcou aquele jogo lá, tá marcando aqui, tá certíssimo, é jeito dele. Como pode ser um juiz fazer uma avaliação e outro juiz fazer uma avaliação totalmente diferente, isso prejudica demais o futebol. Vamos para mais notícia. Flamengo perde disputa Palma, segundo o jornalista Sebastião meia argentino está a caminho do River Plate após negociação com o Atlético de Madrid. Também negócio de jornalismo, um jornalista vai puxar para o Flamengo, os brasileiros, jornalistas brasileiros carioca vão puxar para o Flamengo, os jornalistas argentinos vão puxar para o River Plate. Então, sem mimimi, vamos esperar a resolução dessa disputa pelo Thiago Amado. Para mim, a escolha depende do jogador. Vamos para a última notícia. Flamengo aceita proposta do Atlético por Rian Lucas. E a quarta resposta do Fulano. Diretoria rubro-negra aprovou a proposta de empréstimo do Atlético e espera apenas a definição do jogador para concluir a negociação. É um jogador da base, eu acho que tem que ser colocado de uma forma, um time mais visível. É um jogador que tem potencial, tem qualidade. Eu creio que, para mim, se for um empréstimo de 6 meses para retornar no final do ano, beleza, para dar ritmo aí, colocar ele para jogar, beleza. Agora, para dar um empréstimo longo, vender, segura mais um pouquinho, espera ele completar seus 24 anos, aí você dispensa ele de forma natural. Mas tem um jogador que tem muita qualidade, forte, faz infiltração, é bom na bola aérea, tem bom passe, marca bem. Eu acho que também não pode perder esse tipo de jogador não. Depois vai ter que ir no mercado contratar jogadores para essa posição. Tem que ver como o Flamengo quer trabalhar o seu plantel. Aí a decisão do Porto, do Leonardo Jardim, a gente opina, mas a gente sabe muito bem que as escolhas do treinador e do diretor de futebol. Vocês acham que tem que dispensar o jogador? Na minha visão, se eu fosse treinador, não dispensaria, deixaria ele treinando, conversaria com ele, tentaria melhorar, porque o que eu enxergo desse elenco, o Saul, o De La Cruz e o Jorginho estão com idade avançada. Então, para mim, tem que preparar praticamente mais 2 volantes, sai 3, falta 2. O De La Cruz tem idade avançada, mas tem esse problema crítico do DM, que a gente não entende. Para mim, ele tem condição de jogo, para mim ele jogaria fase no meu time, mas não sei. Eu estou comentando simultâneo notícia que eu leio, mas são 3 jogadores com possível saída daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos. E o Flamengo tem um jogador que pode ser formado, que pode ir ali ganhando seus espaços aos poucos. Depende muito do treinador, do que ele vê, que ele enxerga, como pode aproveitar esse jogador, como não pode aproveitar esse treinador. Na minha opinião, minha visão que eu falei, eu utilizaria o Rian Lucas. O máximo que eu poderia emprestar, como já estão com 3 duplas, 6 jogadores como volante, emprestar ele por 6 meses, mas avisando o Carioca do ano que vem. Acho que o Carioca ano que vem você coloca aí Diogo Alves, Daniel Salles, João Vitor, Thuram, Johnny, Rian Lucas, Everton Araújo. Eu estaria férias Everton Araújo um pouquinho para ele retornar mais cedo. Para mim seria a grande venda do Flamengo sendo o Everton Araújo, acabou não acontecendo. Na ponta direita colocaria Lohan, ele está colocando o Sosuá, eu preferi o Guilherme. E na ponta direita o Josué e centroavante o Alisson. Que time também quer ter para disputar o Carioca, dando folga aos demais do elenco?
Aí é questão de diretoria, de visão, de negócio, aí depende deles, mas não da minha opinião, da minha análise. Sou muito pequenininho para a grandeza do Flamengo. Eles que trabalham o dia a dia lá sabem muito melhor das coisas do que eu, que só analiso notícias. Relembrando, eu sei coluna do o Bola VIP, eu sei o site Bola VIP. Entre lá, lê a notícia, cria a sua opinião, faça uma análise. O que eu tô aqui é um detalhe, vocês mesmo podem formar a sua opinião e assim, nessa tomada de opinião, a gente ajudar o nosso Mengão. Até amanhã, falando mais sobre o nosso Flamengo.